quando você tem uma ferramenta de gestão financeira, você consegue acompanhar qual o investimento que você fez, qual o retorno que você teve desse investimento, quanto ainda de caixa eu tenho para investir e dentro do meu plano, quanto que eu ainda tenho para gastar do que eu planejei gastar. Negócios são potências, então às vezes o seu negócio poderia estar em um lugar muito mais longe, poderia ter crescido muito mais se você tivesse olhado para isso e você simplesmente está negligenciando, sabe? Um cenário que é o realista, né, que é o que você acredita que vai acontecer, um super otimista e um pessimista. E ir acompanhando isso diariamente, semanalmente, mensalmente, para entender se a rota, se você está em direção à sua rota. Eu não preciso começar com um planejamento de 12 meses. Eu posso começar 3 meses, 6 meses e vou evoluindo, sabe? Um passo de cada vez. Você precisa encontrar, antes de abrir o seu negócio, o que você quer colocar no mundo com esse negócio aqui. E a gente sabe que muitos dos negócios são abertos por necessidade. Minhas despesas aumentaram muito e as minhas receitas, né, o quanto eu ganho de dinheiro não aumentou tanto assim. Então, o que aconteceu? O que faltou? Que tipo de investimento eu tenho que fazer? Fala galera, Flávio Lugulo na área para mais um Granatumcast, o podcast que fala de gestão financeira e empreendedorismo de um jeito que você entende. Não importa se você trabalha no negócio ou se você empreende, fica por aí que o conteúdo que a gente fala aqui é para você. Hoje, muito feliz, episódio de número 14 ao lado da nossa brilhante e gloriosa Michele Silva. Sempre fico feliz quando você me apresenta. Olá, pessoal, é isso mesmo, sou a Michele, faço parte aqui do time Granato, sou gerente de comunidade e, como sempre, estou empolgadíssima para esse episódio. Ontem eu fui lutar. Então eu chego super relaxada. Nossa, super relaxada. Tô maravilhosa. Mais uma gíria aqui, sentou a piaba. O que será que é sentou a piaba? Mas tudo bem. Deu porrada em agressão, alguém? Né? Você deu porrada em alguém ontem? Um pouquinho. Machuquei minha amiguinha. Mas é como as pessoas falam, é um esporte de contato, né? Exatamente. Eu também me machuco às vezes. Eu fico com roxos e tal, mas faz parte. Tapa na nuca? Olha aí. Cabe nessa situação? Ué, um tapa na nuca? Pode ser, né? Sentou a piaba é tipo um tapa na nuca. Tá bom. Você dá tapa na nuca, não? Não pode. Né? Mas é isso, gente. Tô super empolgada pra esse episódio. Episódio número 14. O último foi maravilhoso, André. Foi incrível. Aliás, uma coisa que eu esqueci, mano, a gente falou, mas eu esqueci de dizer. Igor, só pra começar aqui, link QR Code na tela. Para você que quer ajudar a base. A base tem vários projetos incríveis. Verdade, a gente não falou sobre isso. Verdade. A gente apoia a base já desde 2019. Acho que sim. Desde 2019 a gente apoia a base. São projetos incríveis. As pessoas que estão lá são incríveis, transformadores também. Você pode ser um doador. Eles transformam a vida de várias pessoas. E se você quiser, a base pode também levar os cursos para dentro da sua empresa, né? Exatamente. Então fica aí a nossa dica. Esquecemos de falar no episódio anterior do André. Se você não ouviu, depois desse aqui, você volta. Volte lá e ouça. Muito legal. E eu quero falar uma coisa, mas pode falar. Recados importantíssimos. Granatumcast, um oferecimento do Granatum. Granatum que cede esse espaço à equipe, o time, o tempo, financia essa ideia para a gente produzir e levar esse conteúdo aqui para você. Agradecer demais a todo o time do Granatum, aos devs, ao marketing, ao atendimento, ao administrativo, à Fafazinha. Fafazinha, nós te amamos. Mas em especial, Igor Jimenez aqui atrás das câmeras. Romeu Lima, o nosso querido designer, defensor da marca, defende tudo, deixa tudo isso aqui muito maravilhoso. Está de férias. O nosso produto. E Vitor Ranieri, o nosso jornalista, quem pesquisa, constrói as pautas para a gente trazer sempre o melhor conteúdo para você. Beleza? Diga, Michele Silva, o que você queria dizer? Não, você me deixa nervosa quando você fala assim. Mas eu quero falar sobre o grupo. Quero agradecer esse espaço, a troca que a gente tem tido aqui dentro desse podcast. Tem rolado muito aprendizado, gente. Aqui gravando antes e depois, né, com os comentários de vocês. Então tem sido muito gratificante. E a gente criou o grupo tem algumas semanas.
E as pessoas já foram entrando, então tem rolado esse espaço de troca, uma extensão desse coletivo que a gente criou aqui dentro do podcast. E eu quero te convidar para entrar, para fazer parte do nosso grupo. Então lá vão ter conteúdos extras, vão ter conteúdos gratuitos também, como e-books, planilhas, cursos. A nossa ideia é continuar esse assunto e que ele não tenha fim. E é isso. Mais alguma coisa, Flávio? Não, é isso mesmo. Muito bom, foi muito legal. A interação nos últimos tempos tem sido bem legal, né? Então siga a gente também aí em todas as plataformas, as redes sociais e entre lá no grupo, porque a gente vai compartilhar sempre conteúdo com você relacionado aos últimos episódios, né? Então vai ter ali a linha do tempo para você trocar com a gente, para você também ter acesso. E hoje falaremos sobre plano. Sobre plano. Esse episódio aqui, ele explodiu a minha cabeça porque eu vou caminhando na linha do tempo da história da humanidade, né? A gente se depara aqui no Granatum, quando converso com outros empreendedores e com outras pessoas que não empreendem, mas que também sentem a mesma dificuldade de ter um plano, de criar um plano, de acompanhar um plano, de ser... de acompanhar ali, de ser, como se diz? Fugiu a palavra. Ser... Caraca. Quando você... não é persistente, e também não é resiliente, é outra palavra, mas de respeitar o plano. E eu tô lendo um livro muito interessante, Psicologia Financeira, que ali tem uma passagem que fala isso, né? O importante de ter um plano é saber o que vai fazer quando o plano não correr de acordo com o plano. Sacou? Então, o que eu quero dizer é que o plano, em geral, como a gente viu nos últimos períodos aí, inclusive, imagine você ali em janeiro de 2021 com um planinho perfeito para o ano todo. O que aconteceu em fevereiro e março, né? Esse plano foi furado. E é assim. E, de fato, cada vez mais eu tenho essa convicção de que o plano ele te aproxima de uma trajetória, mas ele não te coloca exatamente no trilho num caminho fixo. Você sempre vai permear. Só que o importante de se ter um plano é que você, ao permear, sabe mais ou menos a direção que você está indo. E isso é o mais importante de tudo ao se planejar. E hoje falaremos sobre plano e nessa esfera, nessa perspectiva mais financeira. Exatamente. Esse episódio também acho que me fez pensar bastante até na nossa vida, né? Assim, na minha vida pessoal. Tipo, quais são os meus planos, para onde eu quero ir, o que eu quero almejar. Eu acho que, às vezes, dentro do negócio, e a gente já falou isso em outros episódios, os empreendedores acabam vivendo um dia de cada vez. Deixa eu me controlar aqui. Acabam vivendo um dia de cada vez, um mês de cada vez, e não sabe para onde o negócio tá indo, né? Sim. E é sempre aquele sufoco, aquela ansiedade. Para quem empreende e para quem trabalha dentro do negócio também. Que eu acho que causa essa sensação de estamos perdidos, né? Para onde que esse barco tá indo? Está dentro de um oceano, só vê mar para todo lado. E é sobre isso o episódio de hoje, que eu acho que é um assunto super importante a gente aprofundar. Sim. E por que isso acontece? Principalmente no Brasil. Vamos falar do panorama. Falei um pouquinho ali no episódio do André também sobre o perfil do empreendedor, né? Então, 90% não tem funcionário, ou seja, o empreendedor, é a pessoa empreendendo sozinha, e eu acho que 84% recebe um salário mínimo, né? Então, qual é essa realidade? A realidade é que você precisa resolver esse problema, principalmente, primeiro, esse problema de eu preciso da minha sobrevivência. Sim. E parece que quando você vai parar um instante para fazer um plano, parece que você está gastando tempo, você está perdendo tempo de resolver esse problema que é pagar o boleto, que é ganhar o dinheiro, né? O grande lance é que quando você não planeja, você fica ali naquela rodinha, né, pedalando sem sair do lugar, e isso vai só levando você a não pensar muito adiante. Depois eu vejo o que eu faço. Depois eu vejo isso aí que eu faço. É contraintuitivo você planejar. Mas você precisa planejar
Porque pode parecer, né, contra-intuitivo, ou seja, não parece natural, não parece que é a melhor coisa a se fazer. Mas, quando você para e entende qual é o próximo passo, o que eu quero fazer daqui no próximo mês, daqui 2 meses, daqui 3, daqui 5 anos. Então é muito comum, eu quero fugir um pouco desse papo de coach ou desse papo de empreendedorismo que a gente ouve sempre, que é onde você quer estar daqui a 5 anos? É longe, mano. Daqui 5 anos é longe para chuchu, né? Mas é importante você ter mais ou menos a direção. Então você não precisa saber exatamente onde você quer estar, muito embora isso seja um baita de um motivador para muitas pessoas, mas principalmente falando de um contexto de movimento, né? Então eu quero movimentar independente do tamanho que você tenha, se você é muito grande, se você é pequenininho, eu quero ir naquela direção, onde você quer estar daqui a 5 anos. Mas os próximos meses, talvez os 3 meses, os 6 próximos meses, eles são muito importantes para te dar essa noção de caminho, para que você saia do lugar em direção aonde você quer ir, né? E eu quero falar uma coisinha. Por favor. Que eu tava pensando, não te cortando, mas só para eu não Imagina. perder o raciocínio. Que uma coisa eu tava pensando também, para quem trabalha dentro do negócio, para quem faz parte do time, é muito importante você saber para onde aquele negócio tá indo, né? Para saber até se com o seu plano de vida, onde você quer chegar, isso se encaixa, se tem esse encontro. Sim. Porque eu lembro que a gente tava conversando essa semana, fazendo entrevistas aqui pro Granato, com a candidata, e ela falou assim, eu planejo crescer tanto na minha vida e a empresa não vai acompanhar, tipo, eu não consigo crescer aqui dentro. Então, até para dentro do seu time, você mostrar para onde vocês estão indo, pelo que vocês estão trabalhando, é muito importante para sair desse lugar de estou perdido, né? E aí, faz sentido para mim continuar nesse time, essa jornada, ou não faz sentido, que eu acho que também falta muitas vezes. Sim. É só o empreendedor que sabe o caminho, o time está perdido, e muitas vezes pode até rolar a gente chama, eu não queria usar uma palavra em inglês, brainstorm, com todo o time, para construir essa chuva de ideias, esse traçar metas, né? Para onde a sua empresa está indo, mas para o seu time, para quem trabalha dentro do negócio também, porque deve ser muito angustiante você estar num lugar onde você não sabe para onde ele está indo. Sim. Então eu acho que isso também é um ponto fundamental. Sim, e é a coisa mais simples do que parece, né, Mi? Sim. Assim, para ambos, né? Para o indivíduo, que tem que saber mais ou menos ali para onde vai, e para o negócio também, né? Então, quando a gente fala planejamento, quando a gente fala fluxo de caixa, né? Igual no episódio com o André a gente falou, meio que eu afasto você aqui do papo que a gente quer ter. Mas a grande ideia, né? O grande lance é só entender que é mais simples. O planejamento é um plano de você sair de onde você está e chegar até um próximo ponto. Então, o caminho ele não é linear. Você não segue em linha reta do ponto A para o ponto B. Você faz a estrada toda tortuosa, assim, tanto o indivíduo quanto a empresa. Sim. Né? Nada corre exatamente do jeito que a gente planejou. O caminho nunca é só o caminho feliz, né? A gente planeja e vai executando, e a coisa mais importante do planejamento é saber qual é o ponto A, ou seja, onde você está, e qual é o ponto B, ou seja, onde você quer chegar. E a coisa mais importante é, no meio da jornada entre o ponto A e o ponto B, você ter pontos de verificação. Entender Sim. ali... olha, eu estou me distanciando, eu estou tomando uma ação, tendo uma atitude que está me distanciando do meu ponto B. Então, vamos corrigir a rota. E é normal isso, né? A gente erra mesmo em escolhas. Às vezes a gente faz o que parece mais óbvio, mas isso distancia a gente do ponto que a gente quer chegar. E por isso, ficar de olho num planejamento financeiro, ficar de olho num plano de execução é muito importante junto. Até isso que você falou do ponto A ao ponto B, que a gente volta em organização, análise e planejamento, dentro do Granato a gente usa muito isso, mas que para eu sair do ponto A e do ponto B, eu preciso saber onde eu estou, e por Exatamente. Isso essa organização é tão importante. Então esse parar, organizar e ver para onde eu vou, o que eu quero com o meu negócio, quais são os objetivos, eu quero mais dinheiro, eu quero abrir uma outra filial, quero aumentar a minha equipe. Isso é muito importante. Primeiro, esse aterramento, né? Essa visão do hoje.
E aí começar a pensar nessas possibilidades e se perguntar isso mesmo dentro do seu negócio. Sim. E é interessante exatamente isso. Onde você está agora e o seu sonho foi qual? Mais filiais, mais dinheiro, mais pessoas, quero comprar meu concorrente. O seu sonho vai ter lá um tamanho X. Quando você se localiza, né, onde eu tô, você consegue entender qual é a probabilidade daquilo desse seu plano, né, se realizar no tempo que você está pensando que ele vai se realizar, né? Então, saber onde você está e onde você quer chegar é bastante importante. Mas esses dois exercícios, e o saber onde você está, se organizar, entender ali o seu contexto atual, ele é muito importante porque ele traz o seu sonho mais para a realidade. Então, independente de qual é o seu objetivo, o seu sonho ali e o plano traçado, quando você se organiza, olha para esse contexto, você vai entender, bom, eu tinha um plano aqui de, sei lá, abrir 25 filiais em um ano. Do jeito que eu estou aqui, com as restrições que eu tenho em termos de tempo, em termos de pessoa, em termos de grana, me permite que eu faça isso nos próximos 10. Ou ainda, o que então eu preciso fazer? Porque nesse contexto aqui, eu só chego lá onde eu quero em 10 anos. Mas eu quero chegar em um ano. O que eu preciso fazer? Eu preciso investir mais, eu preciso buscar um sócio, eu preciso me capacitar. O que eu preciso fazer? Então, o ponto muito positivo do plano, né, de se ter um plano e de saber onde você está, qual é o ponto A e qual é o ponto B, é que você consegue de forma consciente e coerente se comprometer com isso que você quer executar. E o financeiro ele entra muito nisso, principalmente dentro de negócios, porque é o coração da execução, né? Então, qual é a capacidade que eu vou ter de executar? Quais os investimentos que eu vou ter que fazer? Em quais áreas eu vou ter que contratar? Eu vou ter que comprar estoque? Eu vou ter que aumentar o meu espaço físico? É possível? A resposta está no É como se fosse combustível, né? Para essa locomotiva rodar. Exatamente. Quanto que eu preciso colocar de combustível para que isso caminhe esse percurso. E também eu acho importante, como você falou, onde eu estou, para onde eu quero ir e quando, né, eu quero estar lá. Porque não adianta eu só colocar e quero ter filiais. É importante você colocar tempo. E também sobre o livro O Essencialismo, que eu não terminei de ler ainda, que eu estou lendo aos poucos, esse livro para absorver bem, fala bastante sobre você colocar uma quantidade, né? Não só deixar muito aberto. Por exemplo, assim, eu quero ser mais comunicativa. O que é ser mais comunicativa? Você vai meio que... Eu acho que entra também um pouquinho, me corrija se eu estiver errado, em métodos ágeis, quando você vai quebrando, né? Exatamente isso. Essa grande meta, você quebra ela em partes, divide ela em meses, para que não fique uma metona inatingível. Sim. E aí você vai trabalhando para alcançar ela, assim. Eu penso desse jeito. A essência... Essencialismo. A essência dos métodos ágeis é exatamente isso, né? Quebrar em pequenos ciclos o seu avanço, né? Então, eu tenho um plano de 1 ano. Beleza, então quebra esse plano em 12 meses. Beleza? Agora quebra cada mês em 4, 5 semanas e quebra isso em dias. Ao quebrar, você tem pequenas métricas, pequenos passos a dar. E se você acompanhar ali em pequenos ciclos isso, então eu vou revisitar aqui no Granato, onde a gente trabalha com sprints. Sprints é um espaço de tempo que o time de desenvolvimento trabalha, por exemplo, para fazer uma entrega útil de software. Então, uma nova funcionalidade, uma melhoria acontece a cada 2 semanas aqui no Granato. Como que funciona isso? A gente tem um plano para o ano, a gente quebra esse plano em vários itens possíveis ali e cada item é quebrado em menores partes ainda. Qual a menor parte de maior valor que eu posso entregar desse software aqui, dessa funcionalidade, dessa melhoria? E esse pequeno passo vai ajudar a gente com o quê? Principalmente com feedback. Então, quando a gente tem ali a ideia de fazer a melhoria e a gente coloca essa melhoria em contato com os nossos clientes, né? Eles já conseguem mandar o feedback para a gente.
a gente já consegue entender se estamos indo no caminho certo ou não. Então, quantas vezes aqui a gente planejou uma grande feature, fez uma primeira entrega e entendeu que aquela primeira entrega já era suficiente. E aí, ao invés de seguir naquela direção, a gente já roteou, né? Já fez uma nova rota ali, desenvolveu uma outra coisa. Isso não só em termos de software, em termos de negócio também. Então, o mercado puxa, às vezes, no meio do caminho, a gente não planeja e uma iniciativa nasce dentro da execução ali do plano, né? Isso é muito natural. Essa é uma característica bastante importante para quem tem plano e para quem é difícil seguir um plano, né? Por quê? Nós temos essa natureza de se frustrar quando o nosso plano não deu certo. Então, eu vou para aquele lugar, putz, não deu certo. Qual é instantaneamente o que você precisa fazer para se manter motivado e corrigir essa rota? Você precisa parar, olhar o que você executou, então você faz ali uma revisitação de todas as suas ações, de todos os seus resultados e roteia, continua reto, vai para a direita. Você falou do painel do carro, eu acho que é muito isso. Quando você faz um plano, você precisa ter ali, como se fosse um painel de carro, tem os instrumentos, né? Sim. Então, se eu quero sair de São Paulo e ir lá para Brasília, eu tenho que saber quanto de combustível eu tenho, qual é a autonomia do meu carro, qual a velocidade que eu vou chegar até lá. Hoje, a gente tem o GPS que facilita bastante disso, mas na rodagem, no momento da execução, eu tenho que olhar para o painel, ver se nenhuma luz ali acendeu, se o carro não está quente demais, se ele não está sem combustível, se a bateria está ok, né? Se não tem nenhum problema. E o Granato, ele entra nisso, né? Muito nesse lugar de ser um grande instrumento dentro do seu painel de instrumentos ali. Porque quando você tem uma ferramenta de gestão financeira, você consegue acompanhar qual o investimento que você fez, qual o retorno que você teve desse investimento, quanto ainda de caixa eu tenho para investir e dentro do meu plano, quanto que eu ainda tenho para gastar do que eu planejei gastar. Então vamos falar mais especificamente de planejamento financeiro nesse caso. Sim, e uma coisa que eu queria trazer também, que eu acho super importante, que a gente olha muito para as metas em relação à receita, a crescimento, mas é muito importante também olhar para as despesas, que eu acho que o Granato também auxilia bastante nesse sentido. Então, eu desenho um objetivo e coloco metas também para as minhas despesas, para aquilo que eu quero reduzir, entender o que eu estou gastando mais, aonde que eu estou perdendo dinheiro. Então, um planejamento, essas ações, essas metas, envolve não só o que está entrando de dinheiro dentro da sua empresa, mas o que está saindo, onde você está perdendo, aquilo que você precisa investir. Você precisa investir mais em pessoal, contratar mais pessoas. Então, é importante olhar para esses dois, não sei agora a palavra, para esses dois lugares, né? Não só de receita, mas também de despesa, e essas metas menores, né? Sim. Então, por exemplo, dentro do Granato você tem um painel onde você consegue colocar ali as suas metas e acompanhar se você não está atingindo visualmente ou não essas metas que você traçou, tanto de despesa quanto de receita. Sim. Mas vamos começar do começo, né? Como é que a gente começa um plano numa empresa? Como? Começa do básico, né? Então, o que você quer com o seu negócio? Você quer crescer? Você quer simplesmente gastar menos? Você quer contratar mais pessoas? Impactar mais pessoas? Desenvolver um novo produto? Sim. Então, acho que assim, um plano, ele começa de você entender dentro do negócio o que é que você quer com esse negócio mesmo. Falando para você, enquanto empreendedor, enquanto empreendedora, mas falando também como um time, né? Sim. É muito importante que o time saiba para onde e esse é o básico, para onde é que a empresa quer ir. E a partir daí, a partir desse lugar aí, começar a se organizar. Então, o que você falou sobre organização. Então, digamos que eu quero lançar um novo produto até o final do ano. Lançando um novo produto até o final do ano, eu preciso fazer investimentos, contratações, preciso de verba para marketing. E
eu posso definir isso até ao longo de todo o ano, ao longo dos 12 meses. Mas eu tenho que acompanhar isso a cada mês, a cada semana. Porque, como você falou, controlar as despesas também está relacionado com fazer o plano e considerar cenários. Como eu falei, possibilidades. O plano ele não vai ser linear. Então é muito interessante, uma coisa que eu indico muito para todo empreendedor que eu converso, é de definir mesmo cenários, né, para esse plano. Se der tudo certo, como que vai ser? Nós teremos ali o nosso novo produto. E se der tudo errado, como vai ser? A gente vai ter acumulado uma dívida, ou a gente não vai ter recebido o tanto que a gente queria receber, ou a gente vai ficar no prejuízo. Qual é o cenário pessimista? E se tudo der mais do que certo? Tudo correr melhor do que o previsto? O cenário otimista, qual que é? Então, a gente vendeu o triplo. Se a gente vender o triplo, a gente vai ter a capacidade de atender, a capacidade de produzir. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E quando a gente fala em plano, é sempre interessante entender sobre cenários orçamentários, né? Então, um cenário que é o realista, né, que é o que você acredita que vai acontecer, um super otimista e um pessimista. E ir acompanhando isso diariamente, semanalmente, mensalmente, para entender se você está em direção à sua rota. Tem o plano A, B, C, D. A gente está saindo ainda, né, de um momento extremamente tenso no nosso país, nosso mundo. Então, você ter essas várias possibilidades é muito bom. Acho que mais um otimista, um pessimista e um meio termo já ajuda, né? Sim. O legal de você ter cenários orçamentários ali, né? Você ter um orçamento para cada cenário é que você, quando começa a caminhar, e aí obviamente no Granato dá para fazer isso de um jeito maravilhoso, né? Mas quando você está caminhando, você entende se você está se aproximando de qual cenário. E você consegue e deve tomar medidas e ações com antecedência. Então, eu não estou indo para um lugar muito legal. Olha, se a gente continuar assim, teremos um prejuízo no final do ano. Você vai continuar nesse lugar? Óbvio que não. Você vai mudar a rota. Então, nem que seja necessário você parar tudo de novo e despender mais um tempo para se planejar. Então, falando de um contexto, a gente começou assim, né, falando sobre entender que a realidade da maioria dos pequenos negócios, ela é aquilo acelerado, né? Um leão por dia. Vende almoço para comprar janta, né? Pagar janta. Apesar dessa ser a realidade, é muito importante que você pare para entender qual é o caminho. Então, não precisa fazer o seu super plano de 5 anos, o seu business plan gigante lá, com todos os detalhes, mas é importante que você tenha os cenários muito bem definidos, independente do seu tamanho. Porque a gente já falou isso em episódios para trás. Pode ser que em algum momento você avalie que não é melhor você não continuar com esse empreendimento. Pode ser que seja melhor você não continuar com o lançamento ou o desenvolvimento desse produto, com a prestação desse serviço. Pode ser que você tenha que dar um passo para trás. E quem vai te dizer isso é o dia a dia, são os indicadores que você vai acompanhar no seu dia a dia. Então, digamos que você tem ali um cenário pessimista que vai te levar para um lugar ruim, de endividamento, de comprometer o seu patrimônio. O que é ideal nesse caso? Dá um passo para trás, replaneja, né? Traça uma nova rota, olha para os seus cenários, o que é que eu preciso então para mudar do cenário? Estou indo em direção ao cenário pessimista. Parou. Então, vou parar, vou puxar aqui a corda vermelha e minha esteira de produção parou. Ou não. Vou fazer um pequeno ajuste, vou ouvir mais o meu cliente, tenho que fazer uma nova pesquisa, tenho que parar o investimento, enfim. Quem traz isso para você é o acompanhamento que você vai ter, né, com uma ferramenta de orçamento ali. E uma coisa que eu estava pensando, que às vezes aqui no Granato a gente vê muito isso, que às vezes as pessoas acabam vivendo esse dia a dia alucinante, né? Então, eu vivo hoje, mal penso no amanhã, não tem esse planejamento, não tem esse caixa, esse fôlego, né?
esse capital de giro que a gente já falou em outros momentos. E muitos ainda têm o pensamento assim, nossa, mas eu tô vivendo até hoje, meu negócio tá super bem, entre aspas. Tá super bem, eu tô sobrevivendo. Mas eu acho que, como o Flávio já falou em outros momentos, negócios são potências. Então, às vezes, o seu negócio poderia estar em um lugar muito mais longe, poderia ter crescido muito mais, se você tivesse olhado para isso, e você simplesmente está negligenciando, sabe? Em vez de parar e desenvolver isso para o seu negócio crescer. Então, esse trem, esse carro, esse combustível, poderia ter evoluído muito mais. Então, mudar também, eu acho que essa mentalidade. E como você falou, eu não preciso começar com um planejamento de 12 meses. Eu posso começar 3 meses, 6 meses e vou evoluindo, sabe? Um passo de cada vez. Eu acho que esse é o mais importante, assim, que exatamente. Eu acho também. A história do deixa a vida me levar, vida leva eu, ela... A gente ouve bastante por aqui. Ela normalmente não tem um final muito feliz, né? Porque você vê o sucesso acontecendo para negócios como esse. Você falou, eu lembro sempre do caso emblemático no começo do Granatum, que um senhor ligou para mim e falou assim: meu filho tá falando para eu contratar o Granatum aqui. Eu tenho minha empresa há 18 anos, não faço controle financeiro e tô vivo aí. Por que eu tenho que contratar o Granatum? Você tá indo bem com o seu negócio? Não tem como você saber se o seu negócio está indo bem ou não. Ele sabia que tinha o dinheiro na conta, e isso é um bom indicador, né? Ter dinheiro na conta, mas você não está levando o seu negócio para lugar nenhum. Você está simplesmente indo. E esse é um caso típico de sorte. Então, digamos, eu não me lembro exatamente qual era o negócio das pessoas, mas digamos que você tem uma padaria. Enquanto você for a única padaria do seu bairro, você pode ter um serviço ruim, você pode ter um atendimento ruim, você pode ter um produto ruim, você pode ser mal-humorado, que você vai ter cliente se você for a única opção ali naquele lugar. A partir do momento que um novo concorrente aparece, o seu negócio já está totalmente em risco. Se você não entender que você precisa investir no seu negócio, melhorar os seus processos, melhorar o seu serviço e principalmente saber em quanto tempo e em qual lugar que você quer estar depois de um tempo, né? É para isso que servem os planos, assim. Não vou ficar estagnado. Eu vou para algum lugar. E que lugar é esse? Porque, como diria, né, o gatinho da Alice... Quando eu não sei o destino, qualquer caminho serve. Exatamente. Gatinho, hein? Não me confundo mais. Eu aprendi. Exatamente. Beleza. E dentro de um negócio, agora eu vou te perguntar, né? Como você, como uma pessoa empreendedora, que já trabalhou, faz parte de outros negócios, quem tem que puxar tudo isso? Quem é a pessoa que toma a frente? É quem tá na liderança? O time precisa, se o time sentir falta desses caminhos, né? Desse destino, o time levanta a mão, porque a gente sabe também que às vezes em muitos lugares a gente não tem abertura e esse espaço. Sim, já ouvi histórias de pessoas que foram demitidas porque questionaram a liderança do tipo assim, mas para onde a gente tá indo? Sério? Sério, real oficial. Mas vou te dizer, porque isso é de cima para baixo, né? Existe um problema crônico da humanidade, né? Que nasce lá na escola, que nasce lá no século XVII, de que nós não fomos ensinados a ter esse plano, a fazer esse plano. Por isso que poucas pessoas conseguem e têm naturalidade para lidar com planejar, né? Então, em geral, o empreendedor que já está há algum tempo empreendendo tem essa habilidade instalada nele ali. Vem da natureza conseguir observar o plano, conseguir criar um plano. E isso vem de onde? Por que eu falo até da figura do empreendedor? Existe, querendo ou não, a gente sabe que negócios como o Granatum são a exceção, né? Mas existe o papel do empreendedor enquanto sonhador que move um negócio. Sim. Então, por isso que, voltando lá na sua fala lá atrás,
é muito importante você ter uma conexão e saber qual é o sonho e a direção do negócio, para onde ele está indo, porque, em geral, o negócio ele está indo em direção ao que o empreendedor pensa, ao que o dono do negócio ele pensa e sonhou, idealizou para aquele negócio, né? E para o empreendedor é mais simples conectar o sonho com a execução desse sonho, né? Então, dentro de um negócio, como fazer? Primeira coisa se o time está se sentindo perdido, é importante sinalizar para onde estamos indo. Como eu sei que tipo de iniciativa, como melhorar o meu trabalho aqui se eu não souber exatamente para onde eu estou indo. Mas dentro do negócio, o empreendedor ele precisa, primeiro de tudo, saber o que ele, voltando lá de novo no básico, saber o que ele quer com aquele negócio. E não precisa ser igual a gente foi ensinado. Quando você se forma, você precisa escolher quem você vai ser quando crescer para sempre. Para sempre. Né? Não é assim. O que nós queremos no próximo período. Por isso que eu falo da escola do século XVII. A gente é levado a fazer uma escolha mega importante com 17 anos de idade, e a gente sabe que hoje não é assim, apesar de que ainda estamos com esse resquício e essa estrutura, apesar de que a gente ainda não é ensinado a planejar, a sonhar, conseguir trilhar caminhos e principalmente arriscar, porque aos 17 anos você vai arriscar um caminho. Se não der certo, aos 21, 22, 23, você deve mudar. Se não der certo, aos 26, 27, você deve mudar. Se não der certo, aos 30, 31, você deve mudar. Quando você está empreendendo, é do mesmo jeito. Então, no próximo período, o que é que eu quero? E o próximo período pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, como né, a gente vê aí nos melhores livros. No próximo período, o próximo período que faz sentido para você, você deve pensar o que você quer. E não se preocupa em ser... eu acho que existe muito essa pressão, existe muito o tal do canto da sereia, do tipo, você precisa ter um propósito transformador agora. Você precisa encontrar, antes de abrir o seu negócio, o que você quer colocar no mundo com esse negócio aqui. E a gente sabe que muitos dos negócios são abertos por necessidade, certo? E você pode encontrar isso no meio da jornada. Então, a principal coisa nós temos casos aqui de clientes que tinham, por exemplo, um e-commerce e agora transformam a vida das pessoas dando curso, Sim. ou falando de moda, ou sendo instrutor de, sei lá, de mergulho. Né? A gente tem vários casos assim, das pessoas que vão descobrindo no meio do caminho qual é o lugar, o seu papel de transformação. Então, para você que empreende e não tem muito bem um plano traçado, define o próximo passo que você quer. E não se importe com o que os livros, com o que os coaches, com o que a sociedade coloca como pressão em você. Você não precisa ter exatamente o papel transformador agora. Você pode, por exemplo, querer, eu só quero sair dessa rodinha de rato aqui, de ficar pagando conta e de ficar correndo atrás do boleto, de ficar vendendo meu almoço para comprar minha janta. Eu quero ter tranquilidade financeira. Não importa. Então importa qual é o seu sonho. Defina um plano para esse próximo sonho. Se você não estiver sozinho, compartilha com o seu time. Estamos, este ano aqui, indo para lá. No próximo ano a gente vê. Se você não tiver a resposta do próximo ano, não tem problema. Vai chegar no final do ano, faça o exercício de novo. Vai chegar no outro ano, faça o exercício de novo. Se possível, envolva as pessoas. Porque todo mundo que está com você vai te ajudar a construir o sonho também. E esse sonho, se estiver conectado com o propósito de cada indivíduo, aí é a potência absurda, né? O negócio vira uma potência absurda. Pois não, Michelle, eu sei que você quer falar. Esse brainstorm, essa chuva de ideias, também é um momento de você levar para o seu time e sem, como eles falam, sem julgamentos também. Então, vocês vão ouvir todas essas sugestões, ideias e possibilidades e depois você vai eliminando ou refinando, que a gente fala, aquilo que for mais útil para esse momento dentro do seu negócio. Sim. Então, ouça o seu time, mas com esse ouvido, né, esse escutar muito atento e não elimine, não julgue, não fale, nossa, que você está falando?
Que ideia mais tapafúdia. Porque às vezes uma ideia complementa a outra e no final vira uma coisa sensacional, assim. Sim. Era isso que eu ia complementar, que a gente tinha falado de antes. Muito obrigada. Você, como sempre, sensacional. Gente, vocês não têm noção do que é o presente, que é ter o Flávio do meu lado, louco, à minha frente. Que é isso? Nosso Floss tem sido um grande aprendizado. E você falou muito sobre essa questão de traçar, né, essas metas e tal. Eu acho que o plano também envolve, talvez até na vida pessoal, rotina, né, hábitos que você precisa seguir e revisitar. Sim. Então, talvez para o seu time, no primeiro momento, marque datas e rituais para serem seguidos, sabe? Exatamente. Que eu acho que é muito importante também. Muito importante. Não só jogar, a gente vê uma vez por mês. Marque a data, marque o horário, coloque, né, na sua agenda esse espaço para discutir sobre isso. Muito bem colocado. Eu já entrei em negócios onde existia um baita de um trabalho, começava em setembro, um trabalho de planejamento e tal, falando de empresas maiores mesmo aí. E aí começavam, sentavam, eram vários núcleos, várias filiais e tudo mais. Existia aquele planejamento, depois um baita de um esforço e um trabalho para consolidar todos os planos de todas as áreas e todas as filiais e tudo mais. E aí tinha um evento de apresentação no final do ano, muito legal e tal, compartilhava com todo mundo e nunca mais voltou. Eu diria, Tim Maia não voltava para revisitar aquele planejamento, para entender se a execução estava acontecendo. Então, ter a rotina de revisitar o plano é muito importante. Então, duas coisas brilhantes aí, Michele Silva falou. Envolve o time, porque vai ter coisa bastante interessante. E aí eu vou dar o meu relato pessoal. Muitas vezes você se sente muito solitário porque você não consegue transmitir qual é a ideia que você tem para o seu plano. Então você tem a ideia na sua cabeça, você sabe quais são as atividades que você gostaria de executar ao longo do ano, quais são as ações, mas você não consegue transmitir isso para o time e parece que você está isolado, meio que até contrário ali à visão do time. Principalmente, se você nunca fez isso individualmente, de traçar um plano, começar esse exercício coletivamente é 5 vezes mais difícil. Sim. 5 vezes mais difícil. Por quê? Você se sente... quando você se sente contrariado e você não consegue transmitir a sua ideia, é muito difícil de você ter... deixar de lado o seu ego, do cara que pensou, do cara que tá tudo muito claro ali na sua cabeça, pra falar assim, poxa, tem razão, isso que eu falei aqui foi muito melhorado pela sua ideia e a gente deveria seguir nesse caminho aqui. Então, muitas vezes parece que você está sozinho, mas ter essa escuta, né, envolver as pessoas e ter essa escuta mais cuidadosa, tentando controlar o seu ego, tentando controlar essa sua impulsividade de achar que está certo, vai ser muito benéfico. Se você está sozinho fazendo esse exercício, cara, papel e caneta na mão. Então faz ali um desenho aqui, ó, uma bolinha, um traço, outra bolinha. Pontuar é o quê? Nessa situação, papel pode. Papel pode, exatamente. Você sempre fala, isso. Chega de papel, mas nesse momento não pega um gestão papel. Financeira, né? Eu não falaria nunca para você fazer 3 cenários orçamentários num papel, tá ligado? Pelo amor de Deus. Mas nesse momento em que você está mapeando a sua ideia, né, para um plano, que as coisas elas não estão muito bem claras, papel e caneta, cara. Faz uma bolinha ali, pontuar. Eu tô aonde aqui? Olha, eu tô aqui nesse... E coloca todas as características que você acha que fazem sentido nesse contexto. Eu tenho um faturamento de tanto. Eu tenho um gasto de tanto. Eu tenho 3 produtos sendo comercializados, ou 3 serviços, ou seja o que for. Tem uma equipe de tal tamanho, não importa. Coloca ali tudo que você achar relevante que descreve o seu cenário atual. E no futuro, o que você quer? Eu quero levar aqui a minha loja pro comércio eletrônico, eu quero investir em publicidade, eu quero ter uma pessoa que faça as minhas mídias sociais, e vai desenhando ali também. Você vai ter um cenarião num papel onde você sai do ponto A e vai para o ponto B. E daí, isso já é uma foto do seu cérebro, do que você pensa, e aí, a partir daqui, disso que você imagina compartilhar, fica mais fácil. E aí você consegue
entender quais são as etapas no meio desse caminho do A para o B. E invariavelmente, ou seja, sempre, não tem outro jeito, dentro de um negócio, vai ter investimento, terão resultados financeiros que podem e devem ser medidos. Então quero investir. Então, daqui até o final do ano, quero o quê? Quero crescer o número a minha cartela de produtos, o meu mix de produtos. Quero investir nos meus equipamentos. Quero investir na minha embalagem. Quero investir nos meus profissionais. Aumentar o meu time. Não importa. Tudo isso envolve dinheiro e tudo isso tem que estar organizado, tem que estar classificado dentro do seu controle financeiro. A partir daí, você consegue metrificar, né? Você consegue acompanhar as métricas. As minhas despesas aumentaram muito e as minhas receitas, né? O quanto eu ganho de dinheiro não aumentou tanto assim. Então, o que aconteceu? O que faltou? Que tipo de investimento eu tenho que fazer? Eu não tenho mais que ir para esse caminho. Perfeito, Floss. Maravilhoso. E aí, por exemplo... que ferramentas podem ajudar nesse processo? Então, por exemplo, colocar esses rituais, a gente usa a agenda para lembrar. O que você acha mais que a gente pode usar? Você, como um bom conhecedor, quais... Olha só, a gente estava falando um pouco antes sobre isso, né? Tava perguntando para ele antes. A gente vai falar de ferramentas aqui, e ferramentas são importantes, né? Porque as ferramentas elas estão ali no meio da execução. Mas a coisa mais importante é o que você falou, ter disciplina, ter a rotina de se acompanhar isso. Então, a coisa mais importante de todas é saber ter ali mapeado para onde você está indo e onde você está. Ter uma ferramenta de gestão financeira tipo o Granatum essencialíssimo. E aí o Granatum, o melhor software de gestão financeira do universo, do planeta todo. E fazendo só um parênteses bem grande, que é super engraçado, que o Granatum é um software financeiro, então a gente tem várias funcionalidades, mas muitas pessoas chegam até nós por conta do planejamento orçamentário, não é? Exatamente. Às vezes vem buscar o planejamento orçamentário dentro desse contexto financeiro. Sim. E a gente recebe bastante, gente, contato. Sim. Quero o planejamento orçamentário, quero conhecer a ferramenta, como é que funciona. Não, o maravilhoso do planejamento do Granatum, planejamento orçamentário do Granatum, é que à medida que as coisas vão acontecendo ali, que as movimentações vão sendo atualizadas no fluxo de caixa, os cenários também vão se movimentando, né? A gente vai atualizado em tempo real, obviamente, uma ferramenta online maravilhosa. Vai sendo atualizado em tempo real, então, sob o aspecto financeiro, você consegue acompanhar do Granatum. Papel e caneta para você desenhar o ponto A e ponto B, e outras ferramentas do tipo. O que eu estava falando de ter esse acompanhamento, ter as cerimônias, é definir, travar na sua agenda marcos de revisitação desse plano, dessa execução desse plano. Então, depende da sua estrutura. Se você tem uma estrutura muito grande, fala com sua liderança e marque esses pontos de verificação com sua liderança. Se você tem uma empresa menor que você consegue envolver áreas ou todo mundo ao mesmo tempo, defina reuniões de verificação. Não só de verificação, mas também de apresentação do resultado de como estamos indo. Muito importante. Várias empresas têm ali, eu vou te dar bonificação, vou te dar um bônus no final do ano. Eu passo um ano inteiro na agonia de saber se a gente vai ter um bônus ou não ali no final do ano. Então já vai alinhando expectativa no meio do caminho, né? Estamos indo... Esse mês foi bom, esse mês foi ruim, esse mês foi ótimo, esse mês não foi tão bom. E vai alinhando isso com o seu time nesses pontos de verificação. Então, 2, né? Para atualizar, né, esses indicadores, como estamos indo, e o outro para compartilhar com todo mundo esses indicadores aí. Exatamente. Sensacional. Eu tava conversando com uns amigos esses dias e eles trabalham com vendas e eles fecham por semestre. Então tem uma grande meta por ano, só que no primeiro semestre eles não conseguiram chegar nem perto. Então não receberam a comissão que eles tinham imaginado, rolou uma puta frustração, porque quem trabalha com vendas conta muito com essa bonificação. Sim.
E o que deixaram eles ainda mais frustrados é que não houve essa revisitação. Então, a metona para o final do ano, para o próximo semestre, que é esse atual, continuou, foi mantida. Então, o seu time já começa o próximo semestre extremamente desmotivado. Exatamente. Então, assim, você revisitar, olha, não faz mais sentido o que a gente desenhou lá em janeiro. Vamos mudar a rota, é muito importante. Até para o seu time. Então, o seu time já começa o semestre assim. Nossa, a gente não conseguiu bater agora até junho. A gente não vai conseguir chegar em dezembro com essa meta atingida. Que eu acho que isso é muito importante, assim, para quem está ali dentro do time. Agora, não sei se você sabe, mas a pergunta que eu faria, o time participou da definição dessas metas? Eu acho que não. Então. Tô chutando, mas eu acho que não. Essa é uma coisa, né? Muitas vezes as metas são definidas com base nas vozes da cabeça de alguém, né? Óbvio que tem vários chutes orientados, né? Não tô generalizando aí, você que faz seu planejamentinho bem fino aí. Mas, assim, na imensa maioria, esse tipo de acontecimento acontece, né? Da frustração, do estresse, principalmente no time comercial, porque as pessoas não são envolvidas ali. Cara, eu tô entrando aqui nesse momento para executar alguma coisa que alguém definiu que tem que ser executada. E esses marcos aí são muito importantes, porque se você chega no final de um marco, não batemos a meta. Então tá, mais importante do que bater a próxima meta é qual é o ajuste que a gente vai fazer no nosso plano para ir mais perto do que a gente quer. Porque sei lá, né? Eu não sei quais são os números aí, mas se são números absurdos que um trimestre compromete totalmente os 12 meses, você passa 9 meses com tristeza no coração, né? E eu acho que não deveria ser assim. Independente disso, eu comecei falando sobre isso, né? Sobre o livro que eu tô lendo lá. A importância de ter um plano é saber o que fazer quando o plano não corre de acordo com o plano. E aí, o plano, ao revisitar, quando você revisita o plano, você olha e fala assim, putz, não está indo de acordo com o que eu queria. Bom, isso vai impactar toda a cadeia lá para frente. Então, se eu estou contando com os resultados mês a mês, ou no final do mês, ou se eu presto contas para investidor, para, sei lá, quem quer que seja, já dá para você alinhar que talvez os resultados não sejam tão bons no primeiro trimestre, no primeiro ciclo de verificação. E isso é a coisa mais importante, né? Rotear, corrigir a rota em direção ao plano é mais importante do que, de fato, executar o plano à risca. Porque nunca saberemos se existe ou não um abismo no meio do caminho. Porque se o plano foi desenhado antes do abismo acontecer, não tem por que a gente continuar em direção a ele, né? Maravilhoso, maravilhoso. E também, até em relação a essas ferramentas que a gente falou, eu acho que você visualizar essas metas, enxergar, ter esse acompanhamento, seja desenhando nesse papel ou fazendo post-its, ou, sei lá, usando, por exemplo, Trello ou outras ferramentas. Planilha mesmo. Planilha é muito importante para ter contato diariamente com essas metas para o seu time, faz também essa ligação. Sim. Né? As ferramentas, elas são excelentes para você acompanhar, para você instalar ali no seu painel de instrumentos o que faz sentido de monitorar. Então, o Trello, ele vai ajudar você a acompanhar as tarefas, a execução das tarefas. O Granatum, ele vai ajudar você a acompanhar o dia a dia e os resultados financeiros. Por exemplo, a planilha, se você monta um dashboard de uma área específica, tipo do marketing, quais ações tiveram que tipo de ação? E uma outra que eu esqueci de falar, tem uma ferramenta muito interessante que chama KPI Tree, que é uma árvore de indicadores. Então, você coloca no topo dessa árvore o seu objetivo. E de acordo com o plano, você coloca outros indicadores embaixo. Então, digamos que eu queira lançar um novo produto.
certo? Quantas unidades desse novo produto foram lançadas? Quanto de investimento você fez nesse novo produto? Quantas novas vendas? Quantas renovações? E por aí vai. Então procura aí KPI Tree. A gente pode deixar até links de referência aí também. Se você não participa do grupo, participe do grupo, porque vamos colocar lá. Vai estar no grupo. Exatamente. A gente esqueceu. Acho que é isso, Floss. Isso. Dicas. Como o Floss falou, ainda vai rolar muito mais essa conversa desse conteúdo dentro do grupo. E a nossa intenção também aqui é plantar a sementinha, sabe? Que você saia no final desse episódio refletindo e tentando levar para o seu negócio. Isso tudo que a gente falou, como o Floss disse, acontece em empresas pequenas, em empresas grandes, de todos os tamanhos. Então esse eu acho que é o nosso principal objetivo. E se você quiser olhar o planejamento do Grenato, a gente tem lá um acompanhamento maravilhoso. Na visão geral, você consegue acompanhar as suas metas. No Grenato a gente tem 3 ferramentas que são animais muito boas para fazer o acompanhamento, seu planejamento ali. Primeiro, orçamentos, né? Você consegue criar cenários orçamentários infinitos. Isso que eu ia falar, sem limite de cenários. Eu quero 2023 com 30% de crescimento. Quero 2023 com o dobro de funcionário. Eu quero 2023 com metade do faturamento. Você cria lá quantos cenários você quiser e você consegue deixar criado isso e acompanhar à medida que você vai atualizando o seu fluxo de caixa. Meta por categoria. Então, as categorias são como etiquetas, né, nos seus gastos e nos seus ganhos. Então, digamos que você queira controlar ali, definir uma meta de recebimento de um determinado serviço. Você tem uma categoria para esse serviço, você consegue acompanhar e é maravilhoso, porque é uma barrinha que vai andando, também em tempo real, à medida que o fluxo de caixa vai atualizando. E tem também as metas por centro de custo. Então, se você tem um departamento, ou se você tem uma linha de produção, uma filial, um projeto, você consegue definir ali meta para o centro de custo e do mesmo jeito uma barrinha que vai atualizando à medida que as coisas vão acontecendo dentro do Grenato. Né? Exatamente, já fizemos nosso jabá. E outra coisa também, a gente falou bastante sobre as pessoas às vezes postergarem esse planejamento por conta da dificuldade, e o Grenato, querido, é super simples. O que você demoraria horas, dias, são poucos cliques, e a atualização ela vai acontecendo de forma automática, porque ele trabalha em conjunto com o fluxo de caixa, com seus lançamentos. Então é isso. Hoje a gente arrasou, hein? Hoje... Não, é porque estamos num solo fértil, né? Muito fértil pro Grenato. O assunto. Muito demais. Olha só, eu acho que é isso. Adorei o episódio de hoje, mas queria aqui, para fechar, 2 convites. O Zero à Prática, que passa também pelo assunto e vai te levar do zero à prática da gestão financeira. Então você vai aprender a organizar, analisar e planejar o seu negócio. Exatamente. Certo? E também o checklist de planejamento financeiro, para você saber o que é que você precisa fazer dentro do seu negócio, ou o que a sua liderança precisa fazer. Você não precisa ser exatamente empreendedor para fazer o checklist. E entender ali o que é que o seu negócio precisa ter para ter um planejamento financeiro nota 10. Exatamente. E se você quiser conhecer o Grenato... Oh, meu Deus, gaguejei justo na hora do negócio da empresa. E se você quiser conhecer o Grenato e testar por 7 dias gratuitos, também a gente vai deixar aqui o link para testar. Se quiser também fazer uma demonstração, a gente tem uma demonstração gravada, uma pessoa apresenta, mas a gente pode fazer também uma demo personalizada de acordo com o seu negócio, com os nossos consultores. E é isso. E eu também relembrar o grupo. Então a gente vai deixar o link aqui para que vocês entrem. Então vai ter indicações de livros e conteúdos super legais, indicações de pautas, então vocês também vão poder participar. E eu acho que é isso, Flávio. Eu também fiquei super feliz. É um assunto que a gente gosta bastante. Eu tenho planejado muito meu futuro nessas últimas semanas, tenho refletido bastante sobre isso. E eu gostei bastante, eu super feliz. Mais alguma coisa? Acho que não, né? Não, acho que não. Acho que é isso. Só dizer que não desista de fazer um plano. Não desista. Tem um papo aqui no YouTube muito legal com a Cássia de Aquino, que ela explica, né, essa nossa relação com algumas dificuldades que a gente tem. Planejar é mais difícil para determinadas gerações, inclusive.
Se você viveu o plano Collor, por exemplo, planejar pode fazer menos sentido para uma outra geração que não tenha vivido a loucura que era, ela nem fazia sentido planejar, né? Porque as coisas elas mudavam tão loucamente, principalmente no aspecto financeiro falando, né? Que era difícil você ter um plano. A pandemia nos trouxe aqui, então a geração da pandemia, ela traz, né, quem viveu ali esse momento de me planejei em 2021, não consigo mais executar meu plano por conta de uma pandemia, provavelmente vai ser impactado no futuro também por isso. Então, por isso que é bastante importante você se conhecer, você entender quais são suas dificuldades, mas não desiste, independente de onde você esteja. Se você estiver num cenário muito ruim, está endividado, seu negócio está indo muito mal, olha, planeja para você entender se é muito possível você sair com uma escada, se você vai precisar de um resgate, de alguém para trazer o resgate para você no fundo do poço, Excelente analogia. Se você só precisa ficar de pé, né? Às vezes é muito menor do que o que a gente imagina. Beleza? Michele, muito obrigado pela presença, adorei. Siga-nos nas redes sociais, @GranatomoFoficial. Assina, inscreva-se no canal do YouTube. Segue no Spotify, exatamente. Comenta, compartilha, faz o serviço completo. Muito bem. É isso. Muito obrigado, Michele. Valeu. Obrigada. Super beijo e até a próxima. Até.